Nós iremos falar sobre hibridização e geometria molecular, existentes no módulo 5 de sua apostila, à frente Química 3. Para começo de conversa, quando a gente ouve falar na palavra híbrido, o que a gente lembra? Fala assim, ó, determinado carro da montadora tal é híbrido, uma mistura de fontes de combustível ou de energia. Você tem lá derivados de petróleo, você tem lá células de energia elétrica, as baterias carregadas. Hibridização nada mais é do que uma mistura. Se a gente for bem direto na palavra, é mistura. E o que a gente vai misturar? Vamos misturar orbitais. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos imaginar que a gente tem aqui um recipiente com café quente. E aqui eu tenho um recipiente com leite frio. Eu vou juntar os dois. Quando eu juntar os dois, certamente o volume não vai ser possível colocar no mesmo recipiente. Eu vou ter que ter um volume correspondente aos dois, então vai ter duas estruturas. Eu vou ter que ter o volume dessa primeira e o volume dessa. Quando eu juntá-los, eu vou ter café mais leite. Eu vou ter uma temperatura que vai ser uma temperatura média, ou seja, muda tudo. Não tenho mais o preto do café, nem tenho mais o branco do leite. Agora eu vou ter uma cor intermediária. Não tenho mais o calor do café e nem a temperatura mais baixa do leite. Vou ter a temperatura intermediária. Isso acontece com os orbitais. O orbital S e o orbital P, principalmente. O orbital S, ele tem uma estrutura esférica, enquanto que o P mais se aproxima do desenho de uma hélice. Na química a gente chama isso aqui de alter. Você vai ver muito esse desenho aqui. O P, estrutura que mais lembra um alter, uma hélice, e o S, uma estrutura esférica. Quando você pega o S e junta com o P, o que é que vai acontecer? Ao juntar os dois, você vai formar duas estruturas que se assemelham com as originais, mas que na sua essência são diferentes. São estruturas híbridas. Tem uma parte do S e tem uma parte do P. É nessa abordagem que nós vamos trabalhar hoje. Então, eu coloquei aqui inicialmente o que seria hibridização. Hibridização é a fusão, ou seja, vai juntar orbitais atômicos incompletos, que ocorre quando os elétrons de um átomo são excitados ao receber energia. O que significa um átomo excitado? O elétron ganhou energia. Quando o elétron ganha energia, ele se afasta do núcleo. E aí, acontecendo isso, o que é que vai possibilitar? Possibilitar a formação de ligações covalentes. O que são ligações covalentes? São ligações que ocorrem onde há compartilhamento de elétrons. Quando isso acontecer, nós vamos nos deparar com os três eixos na estrutura da representação. Antes, três eixos, sim. Um eixo vertical, um eixo horizontal e um eixo inclinado. E é que essa representaçãozinha aqui, ó, tá vendo? Você vai entender agora. Ó. Isso aqui é a representação de um orbital S. O que é a representação no segundo desenho? Seriam dois orbitais P, tá vendo? Um alter na vertical e um na horizontal. Quando eu juntar os dois, eu vou formar uma estrutura SP. Essas estruturas poderão ser SP3, SP2 e SP. Quando eu tiver só ligações simples, eu vou ter hibridização SP3. Quando eu tiver uma dupla, eu vou ter hibridização SP2. E uma tripla, SP. Vou te mostrar todos os exemplos, todas as situações. Essas estruturas, elas vão dar para nós uma classificação dos orbitais moleculares, sigma e pi. Sigma, essa letra grega, e essa letra grega. Essa letra grega, sigma, vai lembrar o orbital S, essa letra grega, pi, vai lembrar o orbital P. Como é que eu vou fazer? Muito simples, olha para cá. Ligação simples, sigma. Ligação dupla, uma sigma e uma pi. Ligação tripla, duas pis e uma sigma. De novo, ligação sigma, uma sigma e uma pi, duas pis e uma sigma. Vou te mostrar isso com riqueza de detalhes, vamos fazer muitos exercícios, esse assunto é muito cobrado. Dê uma olhadinha nesse desenho. Aqui de novo, ó, forma de alter, P, forma esférica do S. Ligações simples, SP3. Ligação dupla, SP2. Tripla, SP. Sigma, I do meio, sigma. Sigma, 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 I. Aqui, toda sigma.
tá? As estruturas, portanto, os elétrons vão ter que ser o quê? Excitados. O que é que significa isso? Ganhar energia. Quando o elétron ganha energia, ele vai fazer o quê? Ele vai sair de um nível interno para um externo. Vou te mostrar isso na prática agora. Vou tentar, através desse exemplo, colocar na sua cabeça o que é hibridização, sem você decorar. Vamos pegar o diagrama do Linus Pauling. Eu preciso do diagrama do Linus Pauling para poder fazer esta representação para você. Vamos começar aqui com o carbono, que é o elemento que a gente mais usa. Qual o número atômico do carbono? 6. Você vai pegar e fazer assim, ó. 1s2, 2s2, 2p2. Quando a gente estuda subníveis energéticos, a gente aprende que o subnível S tem 2 elétrons e o P tem 6. O subnível S tem 1 orbital e que o subnível P tem 3. Por quê? Porque cada orbital comporta 2 elétrons no máximo. Então, o que eu vou fazer aqui? Preste atenção. Eu vou representar isso aqui, ó, orbital S, outro orbital S, orbital P. Olha, não decore, entenda. Aqui eu tenho 2 elétrons, pela regra de Hahn de exclusão de Pauli, um para cima e outro para baixo. O P, eu vou fazer quantos quadrinhos desse aqui? 3. Ó, porque o orbital P tem 3, o P tem 3 orbitais. Aqui, ó. Quantos elétrons tem aqui no expoente? 2. Tá assim. Essa seria a sua estrutura no seu estado normal. O seu estado normal seria assim. Agora vamos excitar o átomo. O que seria o átomo excitado? Elétron recebe energia. Quando o elétron ganha energia, ele salta de um nível para outro. Então, você vai pegar esse mocinho bem aqui e vai levar para cá. Olha como é que vai ficar. O primeiro continua do mesmo jeito. O segundo S vai ficar só com 1. E aquele elétron vai pular para cá, para esse vazio, ó. Quando isso aqui acontece, olha só, presta atenção. Quando isso aqui acontece, o que é aqui? S, e esse aqui é o quê? T. Esses dois que já estão emparelhados, eles não podem fazer nada, porque a gente procura montar pares de elétrons. Eu vou usar este moço, aqui pronto com ligação covalente, e aqui tem quantos prontos para ligação covalente? 3. Por isso que esse moço aqui é S. Quantos P's você tem? 3. SP3. Ah, entendi de onde vem esse tal de SP3. É a possibilidade de fazermos ligações covalentes. Exatamente. Então, o que é SP3? Depois do elétron ser excitado, ou seja, quando ele recebe energia, ele tem um elétron que pula para o subnível seguinte e abre esse espaço. Veja o segundo exemplo. Eu fiz o SP3, vou fazer agora o SP2 com quem? Com boro. Qual o número atômico dele? 5. Olha o que vai acontecer. Um S2, dou lá no diagrama do Linus Pauling. 2S2, 2P, 1. Represente comigo. Estado normal. 2 elétrons, spins para baixo, outro para cima. 2 elétrons, um spin para baixo, outro para cima. E aqui no P, eu tenho quantos? Aqui eu só tenho um elétron, está desse jeito aqui. Vamos excitar esse elétron, ou seja, vamos dar a ele energia. O elétron recebe energia. O que ele vai fazer, amigos? Ele vai saltar lá para o P. Olha como é que vai ficar. O primeiro continua do mesmo jeito. Não vai mexer, porque já estão emparelhados. Ele vai mandar um elétron lá para o subnível P. Vai ficar assim, ó. Subnível P. Vai ficar assim. Aqui vai ficar só 1. Aqui tinha 1, ele vai ocupar a segunda posição. Olha que legal. O que é que você tem para fazer covalentes? Um S. Quantos P's você tem para covalentes? 2. Aqui vai ser SP2. Legal. Aí uma perguntinha. E esse vazio aqui, Vanx? Isso aqui vai ser o subnível E, puro. Puro? É. Sabe o que é que acontece com isso? Cada vez que tu encontrar um desses vazios, ele vai fazer ligação pi. Esses outros vão fazer ligação sigma. Tá? É assim que funciona. E o último exemplo, SP. Hidrogênio, número atômico 7. Vai ficar assim. S2, 2S2, 2P3. Amigos, aqui já tem 2. Aqui também já tem 2. E aqui eu tenho quantos? 3 elétrons. Existe lugar
o S2 mandar elétron para cá? Não. E aí, o que é que a gente faz? A gente vai aproveitar aqui, ó. Por quê? Porque do jeito que está aqui, com 3 elétrons, se eu mandar esses amiguinhos para cá, eu vou ter que fazer simplesmente uma distribuição deles aqui. Vou separar bem aqui. Vou ficar com 3 ligações covalentes para utilizar. Se eu tenho 3 ligações covalentes, eu vou compartilhar 3 elétrons. Vai ficar assim, ó. N ligado com alguém desta forma. Um exemplo, Vanas. Gás de nitrogênio. Quando você pega, por exemplo, o gás de nitrogênio, ele fica desse jeito aqui, ó. Compartilhando 3 elétrons. E esse desenho que eu coloquei aqui à direita? Esse desenho aqui é para representar os eixos, ó. X, desculpe. Y, X, Z. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou pegar a amônia. Eu gosto muito desse exemplo porque dá para mostrar tudo. O que é amônia? NH3. O hidrogênio só tem um elétron. Tá? Só tem um elétron. Vou representar esse povo aonde? Vou representar o N aqui. Quantos subníveis S o N tem? 2. Você faz isso, ó. Uma bolinha, esse primeiro orbital. Outra bolinha, esse segundo orbital. Quantos P's você tem? Aqui, para compartilhar. 1, 2, 3. Aí você faz isso, ó. P é alter. Já vi esses desenhos, Max. Agora você está aprendendo de onde é que ele vem. 1, então 3. 2, 3. E o hidrogênio? O hidrogênio só tem um elétron, amigos. Se ele só tem um elétron, ele vai ter o quê? S. Orbital S. S é o quê? Esférico. Você coloca uma bolinha aqui, coloca uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Esse círculo aqui seria o do hidrogênio. Essa representação à sua direita seria nada mais, nada menos do que a amônia. Então, aqui eu estou querendo que você entenda o que é o sp3, o que é o sp2 e o sp. Só existe hibridização se o elétron ganhar energia. Quando essa estrutura ganha energia, a gente chama de excitação. O átomo excitado ganhou energia, o elétron vai sair do subnível S para o subnível P. Em relação à geometria, geometria significa a forma que uma determinada estrutura pode assumir. São elas linear, angular, trigonal plana, piramidal, trigonal, tetraédrica. Tem mais? Tem muito mais. Eu estou colocando aqui as mais importantes. As mais importantes. E vou mostrar uma de cada vez. Veja aqui a tabelinha. Eu tentei trazer para você as mais importantes. Primeira delas, linear. Quando é que é linear? Quando não tem elétron livre. Apenas duas estruturas nas extremidades ou 2 elementos num só composto. Nós temos 2 situações de geometria linear. Olha para cá. Quais são elas? Olhe para os exemplos, você vai entender. 3 elementos sem sobra de elétrons. 3 elementos sem sobra. CO2, ó. 3, não tem sobra aqui, nem no elemento do centro, tá vendo? Isso aqui é linear. Qual é a outra condição de linear? 2 elementos. Pronto. Já matou aqui a linear. Quando é que a geometria é linear? Quando forma uma linha. Para formar a linha, 3 elementos sem sobrar elétrons ou apenas 2 elementos. Trigonal plana. Está vendo aqui? Ó, tudo é sem sobra. Eu vou trabalhar só com sem sobra primeiro, depois eu vou nos outros. Trigonal plana. O que é trigonal plana? Um ligante, um central, perdão. Eu vou destacar aqui em vermelho. Um elemento central com 3 ligantes. 1, 2, 3. Por isso que é trigonal. Não tem sobra de elétrons. Tetraédrica. Tetra é o quê? Tetra. 4. É um elemento central, no caso aqui é o C. Com quantos ligantes? 1, 2, 3, 4. Tem sobra de elétrons? Não. Agora vamos ver 2 que são muito parecidos com eles. Mas eu vamos primeiro sem sobra. Desce lá no bipirâmido trigonal. Bipirâmido trigonal, você vai ter um elemento no centro com 5 ligantes. O fósforo, 1, 2, 3, 4, 5 cloros. Não tem sobra. E octaédrica, Vantes. Cuidado que o termo octa lembra 8, mas não é 8, não. Octaedra é um elemento central com 6 ligantes. Cuidado para não cair nessa onda aqui. Aqui a gente tem um octa. Tá? Então, esses moços aqui, eu vou repetir tudo. Quando é que é linear? 2 ou 3 elementos.
sendo que não existe sobra de elétrons. Quando é que é trigonal plana? 3 ligantes. Tetraédrica, 4 ligantes. E pirâmide trigonal, 5 ligantes. Octaédrica, 6 ligantes. E aí sobrou a tal da pirâmide trigonal, aqui sobra elétrons. Ó. Sobra elétrons e aqui também. O que é pirâmide trigonal? A pirâmide trigonal parece demais com a trigonal plana. Ó, 3 ligantes, não tem? Tá vendo 3 ligantes? Só que tem uma sobra de elétrons bem aqui, amigos. Ó. Tá sobrando 2 elétrons aqui no elemento central. Quando sobrar, não vai ser trigonal, vai ser pirâmide trigonal. E a outra, a água não tem 3? Cuidado para não achar que é linear. Por que a água não é linear? Porque sobram elétrons do oxigênio aqui e aqui, ó, 2 pares. Quando você tiver 3 sem sobra, é linear. 3 com sobra, angular. Estas, portanto, são as principais geometrias: linear, trigonal plana, tetraédrica, pirâmide trigonal, angular, pirâmide trigonal e octaédrica. Eu aconselho você olhar esse quadrinho com muito carinho, porque ele ajuda demais. Coloquei aqui, antes da gente começar a fazer exercícios, algumas aplicações, antes de trabalharmos a nossa apostila. Eu queria trabalhar contigo para você se situar, para você ter aplicações. Não é da sua apostila. Isso aqui é só aplicação para a gente treinar. Vamos lá. Aquele neon composto, sugestão, escreva essa galera como ele deveria estar, com ligações para você enxergar as ligações e as valências. Ó, 3 hidrogênios, simples, carbono com hidrogênio, dupla, C, outro hidrogênio, tripla, carbono e hidrogênio. Tá vendo o que é que eu fiz? Eu transformei tudo que eu tinha numa estrutura para eu poder analisar. Aí ele chamou isso aqui de carbono 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver aqui quem é sigma e pi? Então, toda ligação simples é sigma. A dupla tem uma sigma e uma pi. A tripla tem 2 pis e uma sigma. Esse carbono 5, ligação simples, é sp3. Esse 4 que tem em dupla é sp2. Esse 3 que tem dupla é sp2. Esse 2 e esse 1 que tem tripla é sp. É assim que você tem que fazer. Aí você vai para as alternativas. Primeiro analisa, depois parte para o abraço. Ó. O átomo 5 forma 4 ligações sigma. Aqui o 5. Tem 4 sigma aqui? Tem. O átomo 3 forma 3 sigma e uma pi. O átomo 3 tem 3 sigma pi? 1, 2, 3 sigma pi? Tem. O átomo de carbono 2 forma 3 pis e uma sigma. Tem 3 pis aqui, pessoal? Não. 3 pis e uma sigma, não. O 2 tem 2 pis e 2 sigma. O total de ligações pi na estrutura é igual a 3. Quantos pis nós temos? Aqui temos 1, 2, 3. Alternativas que tem 1, 2 e 4 aqui. 4, 1, 2 e 4, letra C. Outro exemplo, 3-metilbutino, quantas ligações sigmas do tipo sp você vai possuir? Deixa eu pegar aqui se eu tenho aqui uma estrutura que pudesse nos ajudar nesta composição, que facilita muito nossa visualização. Se não tiver, não tem problema não, depois eu mando para você através dos nossos portais, mas seria interessante que eu localizasse, me dê só um instante aqui, deixa eu dar uma procurada aqui, se eu conseguir localizar na sua apostila, eu já te passo a página para você ficar antenado. Muito importante esta composição. Me dê só um segundo de seu tempo para eu tentar achá-la. Não, eu vou consegui-la, tá? Depois que eu conseguir localizar, eu te mando, tá? Depois a gente vê isso aí. Eu quero que você trabalhe os exercícios de uma maneira mais intensa. Vou escrever aqui essa composição aqui. Hidrogênio, carbono com a tripla, carbono simples
hidrogênio, carbono com 3 hidrogênios, refaça o composto. E aqui no segundo, no terceiro, tem o CH3 aqui. Assim. Quantas ligações sigmas SP, ou seja, 2 ligações pi, você tem nessa estrutura? Onde é que nós temos 2 ligações pis? Aqui, ó. Tem um pi em cima, embaixo. Ele está querendo saber onde é que você tem 2 ligações pis. 2 ligações pis só aparece uma vez nessa estrutura. Aqui. Só uma vez. Então, a minha resposta aqui seria a letra A. Ele não está perguntando quantos pis, ele está perguntando quantas ligações pis. Ligação pi é o carbono com a tripla ligação. Exemplo 3. Dada a estrutura do pente 2-ino, quantos átomos sp ela apresenta? Vamos reescrever. H3, carbono tripla, carbono, CH2, simples, CH3. O que ele está querendo aqui nessa questão? Quantos átomos sp? Esse aqui é ligação simples, ele é o quê? sp3. Estes dois aqui, tem tripla. Um sp, sp. Esses dois aqui, ligações simples, sp3. Qual foi a pergunta? Quantos são sp? Sp é quem tem tripla ligação. Essa tripla ligação serve para esses dois aqui. São 2, amigos. A resposta seria letra B. Questão de número 4, queria lembrar para vocês que cada pontinho desse aqui é um carbono e todo mundo que está aqui é ligação simples. Todos são carbonos saturados. Todo mundo aí. Muita ligação simples. Amigos, quando a ligação é simples, que tipo de hibridização você tem? Carbono com ligação simples, ele é sp3. Se todos são sp3, quantos você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questão 4, letra D. Na questão 5, aqui a gente tem o metilbenzeno, ele está querendo que a gente analise isso aqui. Vamos pensar? Esse moço bem aqui, ele é sp3. Por quê? Porque ele é ligação simples. Porém, todos esses átomos de carbono que eu estou marcando aqui, têm dupla ligação. Todos. Quando está assim, ele é o quê? sp2. Conclusão. O que a gente tem aqui? Olha como é interessante aqui. Você tem um carbono sp3 e você tem 6 carbonos sp2. Assim que você tem na questão de número 5. Tá? Vamos ler aqui. Letra A. Todos são sp3? Não. Apenas um carbono é sp2? Não. 6. Todos apresentam sp2? Não. Tem um lá em cima que é sp3. Todos apresentam sp? Nenhum. A letra E. O que é que deu a letra E? Apenas um carbono presente na estrutura apresenta hibridização sp3. Aqui, ó. Onde é que ele está? Está lá fora. Metil. Metilzinho aqui, ó. Questão 6, nós trouxemos o gás metano. E ele coloca uma série de informações. Vamos primeiro fazer o seguinte. Que tipo de ligações que nós temos aqui? Orbital, molecular, sigma. Ligação simples, a hibridização qual é? sp3. Você lembra o que é isso? Isso aqui é quando um elétron do subnível S vai para o P e libera 3 covalentes para fazer. 3 covalentes P mais uma do S. Aí por isso que o carbono é tetra. A letra A diz o que na questão 6? Tem 4 orbitais P. Não, 3. 4 orbitais híbridos sp3. É isso mesmo. sp3. Questão 6, letra B de bola. Essa questão 7 eu não expliquei ainda. Eu vou fazer um resumo para você. Nós temos, para efeito de ligações, ângulos. Vou colocar aqui SP, SP2, SP3. Vou colocar uma tabela. Aqui com relação à configuração,
Isso aqui vai ser uma tripla ligação ou duas duplas CSP. Duas duplas. Tá? SP2, uma dupla. SP3, ligações simples. Isso aqui é a estrutura. Agora eu vou colocar aqui os ângulos que elas possuem. Tá? Com relação aos ângulos, como aqui é uma linha, isso aqui é 180 graus. Aqui, como eu tenho 3 ligantes, eu dividi 360 por 3, dá quanto? 120 graus. E aqui, com 4, aparentemente seria 90 graus, nós temos repulsão e atração nessas estruturas, e aqui vai ficar com 109 graus e 28 minutos. Alguns autores colocam 107 graus, não se preocupe, mas aqui a gente tem que saber que existe afastamento. Então aqui, quando ele pergunta quais são os ângulos das hibridizações SP, SP2 e SP3, você usaria 180, 120, 109. Responderia a letra E na questão número... Opa, letra E não, 180, 120, 109 está na letra D. A molécula 1,2-butadieno tem que... Vamos reescrever isso aqui. Ó, carbono com 2 hidrogênios. Dupla, carbono, dupla, carbono, simples, 3 hidrogênios no final. Você tem que fazer isso, senão você não consegue. Carbono é tetravalente. E carbono é esse aqui? Dupla ligação, SP2. Esse aqui que tem duas duplas, SP. Esse aqui que tem uma dupla, SP2. Esse aqui que só tem simples, SP3. Você faz de imediato, bateu o olho, você já faz. O que é que ele pergunta na questão 8? Quais são as hibridizações que você possui? Letra A, só tem SP2? Não, tem de todos os tipos aí. Só SP e SP2? Não. Só SP e SP3? Não. SP2 e SP3? Não. Você tem de todos. Letra E. SP, SP2, SP3. Questão 9. Na molécula de propeno, qualquer um dos carbonos de hibridização SP2 apresenta? Bom, ele não deu a fórmula. Ele não deu o composto, ele deu só o nome. Propeno, 3. Lógico que tem uma dupla ligação, né? Porque senão ia ter hemo. Esse primeiro carbono aqui é o quê? SP2. Esse segundo, SP2. E esse que tem ligações simples, SP3. Aqui temos o quê? Sigma, 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 pi. Sigma, 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 sigma. Aí ele fala assim, a molécula de propeno, qualquer um dos carbonos do SP2. Bom, se ele quer do SP2, ele foi bem específico, ele quer que a gente pegue esse aqui, ó. Vou separar ele bem aqui. Esse bem aqui, tá? SP2. Posso pegar um ou outro, os dois são assim. O que a gente tem aqui? Sigma, pi, sigma, sigma. A gente tem 3 sigma e uma pi. Você pegar ele, você tem isso. Aí ele vai dizer lá na letra A da 9. Uma sigma e 3 pi. É o contrário. 4 sigma e 2 pi. Não. 2 sigma e 2 pi. Não. 3 sigmas e uma pi. Sim. Letra D. Para a gente fechar, eu trouxe um hidrocarboneto e fiz uma perguntinha para você. Eu vou escrever de novo essa estrutura bem aqui, ó. Hidrogênio, dupla, carbono com hidrogênio, carbono com hidrogênio, dupla, hidrogênio, hidrogênio. Vamos ver aqui. Esse moço é o quê? Uma dupla, SP2. Tem uma dupla, SP2. Tem uma dupla, SP2. Tem uma dupla, SP2. Todos são SP2. A minha resposta seria a letra D. Com isso, a gente fecha os exemplos.